Brasil, nós temos um modelo de saúde focado na doença, não é? Com menores volumes de financiamento voltados para cuidados de longo prazo e reabilitação. Agora, será que há uma tendência mundial para que as instituições de saúde se transformem em hubs de saúde? Quais são as experiências nacionais e internacionais neste sentido? Estas são as perguntas que os nossos convidados irão debater a partir de agora. E de vocês também, nós queremos saber a opinião de vocês na nossa enquete virtual. Você já sabe, da nossa plataforma, botão laranja. A sua opinião é muito importante para entendermos como vocês estão refletindo também essas questões. E aí, a 1 hora, no Conab Café, nós vamos divulgar esses resultados, tá certo? No nosso segundo debate do dia, nós vamos conhecer o case da Kaiser Permanente, que será apresentado pela Karen Cook, diretora da Kaiser Permanente, para entender como eles trabalham o cuidado coordenado e qual o papel do hospital neste processo. Na sequência, nós teremos um debate com o vice-presidente executivo da Rede D'Or São Luís, Maurício Lopes, o chefe da disciplina de telemedicina da FM-USP, presidente da ABTMS e CBTMS, Xiao Lungwen, e o diretor de operações Regional Norte da Rede Mater Dei de Saúde, Diogo Porto Dias. A moderação desse painel fica por conta do Erickson Blum, CEO da Experience Solutions. E, se você quiser, a nossa plataforma disponibiliza tradução simultânea. Bem-vindos, bom dia. Bom dia, Isabela. Prazer estar aqui com você. Agora eu passo então a palavra para vocês começarem, nos encontraremos em breve. Obrigado, Isabela. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Welcome, Karen Cook. Nós temos tradução simultânea desse evento, portanto, quem quiser acessar, fique à vontade. Gostaria de dar as boas-vindas também ao Xiao, que é o chefe da telemedicina da Faculdade de Medicina da USP, presidente da BTNS, né, Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, ao Diogo, diretor de operações do Mater Dei na Regional Norte, e ao Maurício Lopes, vice-presidente executivo da Rede D'Or. Nós teremos a exposição da Karen Cook por 30 minutos. A seguir, cada um dos debatedores terão 10 minutos cada um para debater sobre o assunto que a Karen nos trará, e temos 15 minutos finais para responder as perguntas dos nossos ouvintes. Sendo assim, passo a palavra para a nossa apresentadora, Karen Cook, diretora na Kaiser Permanente. Por favor, Karen. Eu que agradeço. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Eu entendo que tem sido ótimos dias, né, antes do dia de hoje aqui nessa conferência, e eu estou muito realmente empolgado de mostrar essa jornada que a Casa Permanente tem explorado, né? Como é que é o cuidado aí fora do nosso hospital e o que isso significa, né, fora do nosso sistema de saúde. Então, eu me chamo Karen Cook, eu sou a diretora do Kaiser Permanente Internacional. E eu sou uma das líderes que se conecta com sistemas únicos do mundo inteiro, trabalhando com modelo integrado. E eu vim da TI e inovação dessa área, com esse atendimento, essa atenção nos lares, nas casas, fora do hospital, é algo que a gente tem testado por anos. E é realmente muito empolgante ver essas tecnologias e inovações acontecendo. E também as pessoas, os processos, como é que tudo isso se dá? Então vamos falar agora sobre a missão da Kaiser Permanente, que já existe há 78 anos, e nossa missão tem sido consistente para fornecer tratamentos médicos, assistência médica que são acessíveis, de alta qualidade, para melhorar a saúde dos nossos membros, né, e das nossas comunidades também. Então a gente acredita que essa é a nossa função,
Então, quanto mais serviço a gente fornecer para a comunidade, mais as pessoas serão saudáveis. Aqui é a forma como a gente trabalha de forma integrada lá nos Estados Unidos. Isso significa que nós operamos toda a assistência debaixo de uma organização única. Então, os nossos membros, também através do nosso plano de saúde, e tem acordos também com os hospitais, acordos com hospitais e com grupos de médicos também. E esses acordos falam o seguinte, que tem que tratar apenas as pessoas que pagam por esse plano de saúde, ou seja, exclusivo, e também trabalhamos de uma forma que a gente trabalha com orçamento anual. E esses pontos-chave são os hospitais e também os centros, e os nossos médicos recebem um salário. Assim a gente não se beneficia de ter os nossos membros ficando no hospital durante muito tempo. E também o que a gente pode fazer é entender qual que é o cuidado adequado para aquele paciente, naquele momento, naquela localidade também. Então, tudo isso trabalha junto, né? Essa cobertura e também a assistência, isso significa que essa atenção primária é muito tratada também, trabalhando como laboratórios especiais dentro do nosso plano de saúde, e está tudo conectado, né? As farmácias também, os serviços de telemedicina, etc. Então, os pontos-chave definem como é que a gente opera, e também a gente trabalha por pessoa, e isso daí trabalha também com a prevenção. Desde o início, a gente foca principalmente em manter os nossos pacientes saudáveis, para que eles não precisam ir para o hospital. Acredito que todo mundo vai estar numa posição muito boa quando os pacientes estão aí saudáveis e fora do hospital. Então, como eu falei, os médicos recebem salário. Então, o que isso significa? Que tipo de cuidado e assistência é dada para os nossos pacientes? Claro que isso vai significar que a gente não precisa fazer algo extra, horas extras, né? Já estão recebendo salário, então o foco é na saúde dos pacientes. Também nós temos os nossos próprios hospitais. Assim, temos aí um incentivo de utilizar essas instalações de forma bem eficiente, e a gente garante que o paciente vai estar lá apenas o tempo necessário. E o componente-chave, que já tem aí tem ficado no nosso tempo durante muitos anos, esses prontuários eletrônicos que conecta todo o trabalho, desde a prevenção até a atenção primária e assim por diante. Quando você não está aí dentro dos nossos hospitais e ainda recebe esse tipo de assistência. Isso é muito importante quando a gente fala nesse fornecimento de assistência, de cuidado para os pacientes fora do hospital. As farmácias também são nossos parceiros, estão completamente integrados em nosso sistema, e a gente sempre tenta aumentar essas opções de farmácias virtuais e online, que, claro, teve uma aceleração muito grande durante a pandemia de Covid-19. Claro que a pandemia acelerou muito essa questão da assistência virtual. E isso não foi diferente para a gente. Temos também capacidades de vídeo dentro da nossa plataforma. Desde 2015, bem antes da pandemia, as pessoas não estavam usando muito. Talvez 15% antes da pandemia estavam ali utilizando a telemedicina, a interação por vídeo. E é claro que isso mudou drasticamente durante a pandemia. Assim, nós conseguimos escalar a telemedicina, e isso foi integrado de uma forma muito boa. E a gente ficou pensando como é que a gente pode manter ali os nossos clientes seguros, nossos pacientes seguros, né? E ainda fazer a assistência necessária em suas casas. Então, a gente usou uma tecnologia e uma infraestrutura de tecnologia, e
Isso também se aplicou também tanto para os médicos a começar a utilizar isso, quanto os pacientes. E a gente viu o que, que era possível, né, dentro dessa área de saúde, quando se fala de telemedicina. Então, no início da pandemia, e logo depois, a gente viu um crescimento astronômico em relação ao uso dessa assistência virtual. E isso se prolongou também nos próximos anos. Ou seja, foi quase um aumento de 50% dentro do nosso site, que a gente chama de KP. E foi quase 90% dos nossos clientes totais estavam usando o portal do paciente e acessando o mesmo, né, ao longo do ano. E 40% dos nossos pedidos de farmácia foram feitos todos online. Mais da metade desses pedidos foram entregues também aos pacientes. E a gente sempre trabalhava com a questão do envio da farmácia e começamos a trabalhar também com a entrega no mesmo dia. Vemos também um aumento também muito grande nas visitas virtuais através de um aplicativo celular, através do site também. E se você tem uma condição padrão, por exemplo, um problema em que você precisa receber um tratamento, dá para você receber isso em 2 anos, através de um médico ou de uma enfermeira, tudo acontecendo virtual. Vimos um aumento enorme das consultas online e até em 2020 vimos o maior aumento nessas visitas com vídeo, mas ainda tinham 34% de visitas online em 2021. Então a adoção foi enorme e também vimos a adoção por todas as características demográficas, especialistas que jamais imaginaram que dava para poder fornecer esse serviço de forma online, conseguiram fazer, e também clientes que a gente não conseguia ter muito acesso no ambiente online, começaram também a utilizar as opções virtuais ou online. Isso dá para dar uma noção sobre como é que os pacientes podem se conectar com os nossos serviços. A gente tem acesso aí ao portal do paciente, pode mandar uma mensagem para o médico de forma segura e o médico vai responder para você também. Às vezes, você vai precisar de um tratamento urgente e você pode fazer também, ou verificar se existe aí essa possibilidade, visitas virtuais também, que a gente já viu acontecendo no mundo inteiro. Também essa visita virtual é online, é uma triagem também, usando os nossos protocolos clínicos para saber que tipo de assistência é necessária. Isso foi muito importante para nos ajudar a lidar com os casos de Covid, e também o nível correto de atendimento para cada paciente, cada situação. Mas pelo menos por 15 anos a gente sempre teve esse aconselhamento, né, essa tira dúvidas, digamos, 24/7, ou seja, todos os dias, todas as horas. E isso ainda está acontecendo. Você pode, a qualquer momento, conversar com o médico, com um profissional de saúde, para falar sobre a questão de saúde. E também temos aí essas consultas feitas por telefone, além do chat online. O que nós observamos e escutamos nossos pacientes, que se essas opções não existissem, elas teriam que ir para o pronto-socorro. E se eles forem para a emergência, possivelmente eles teriam que ser hospitalizados. E, na verdade, todo esse aparato aqui tecnológico fez com que eles não precisassem ir para o hospital. Olha só como foi mudada essa jornada e como que a gente evitou um alto nível de hospitalização, principalmente durante a pandemia. Então, essas ferramentas virtuais acabaram tornando tudo muito mais conveniente e acessível, e entregando ainda um alto padrão de atenção e assistência, sem que o paciente tenha que se deslocar, né, até o nosso consultório ou hospital. Uma das formas que nós começamos a fazer isso é algo que a gente começou a trabalhar há 1 ano atrás, e que na verdade é um cuidado virtual
24 horas por dia, que é para casos urgentes, claro, e lançamos isso em alguns mercados que eram localizados em 8 diferentes localidades ou mercados nos Estados Unidos. Testamos e as pessoas gostaram muito dessa solução. À medida que você faz o seu login e compartilha os seus sintomas, a inteligência artificial consegue definir um nível de severidade, e aí você consegue filtrar, né, o problema do cliente, do paciente, que é muito eficiente com relação ao tempo, né, ou seja, uma rota muito mais rápida, consegue receber o tratamento muito mais rápido, porque passou por essa triagem muito rápido. Depois pode receber a consulta por vídeo ou por telefone. E aí a gente conseguiu expandir para todos os estados dos Estados Unidos. Na verdade, isso não está operando, não estava operando antes em todos os estados, mas agora a gente consegue, sim, atender todos os nossos pacientes em qualquer lugar dos Estados Unidos. Ou seja, temos aí médicos disponíveis 24 horas por dia e podem, sim, ajudar em fornecer assistência. E o que nós temos ouvido como feedback é que muitos desses pacientes teriam ido, claro para um pronto-socorro, né? Se não fosse essa opção. E o nível de satisfação é muito alto. Isso foi usado muito mais por mulheres, e é interessante que, embora temos a opção de vídeo, uma grande porcentagem foi feito por telefone. Ou seja, a gente nem sempre precisa das soluções tecnológicas mais avançadas para fornecer essa assistência que atende o paciente, entrega esse valor, né, esperado. E o que nós observou que a gente está ajudando os nossos pacientes para que eles não precisem ir até um pronto-socorro, até um hospital. A gente consegue fazer essa triagem e eles permanecem em casa e recebem o atendimento. Trabalhamos também na área de prevenção. E é claro que se trata do monitoramento do paciente de forma remota. Temos vários programas desse jeito e conseguimos trabalhar com os nossos membros, que geralmente são os que estão mais doentes, e a gente faz esse monitoramento remoto. E fazemos isso para questões de diabetes, hipertensão, problemas de coração, e durante a pandemia também a gente fez isso para atendimento pré-natal. E a gente queria proteger os pacientes, não expô-los ao risco de ficarem doentes com o Covid durante a pandemia, né? Eles não precisariam se deslocar. Foi uma excelente solução para manter os nossos pacientes aí saudáveis e também satisfeitos. Mas nesses outros casos, tínhamos equipes de cuidado que estavam analisando todos esses dados também, que estavam sendo uploads, né, ou sendo subidos, desculpa, ali, e colocados no programa diariamente, e você dá para ver que todas as informações do paciente, toda vez que tiver um índice que é um pouco mais elevado, além do normal, a gente já consegue atuar diretamente. Isso é um ponto-chave. E claro que durante a pandemia a gente viu um aumento muito grande nesses pacientes que estavam dispostos, na verdade, queriam muito estar envolvidos nesse programa de monitoramento remoto. E tem um que a gente tem testado bastante. A gente testa tudo, como eu falei. A gente começa em 1 ou 2 lugares e a gente vê se está funcionando, se a gente está tendo os resultados clínicos desejados, e a gente escala. Um dos exemplos foi, por exemplo, essa questão cardíaca virtual. Os pacientes não precisam estar aqui diariamente, presencialmente, para fazer esse programa de reabilitação cardíaca. A gente começou esse programa remoto e a gente viu que eles tinham 21% menos chances de serem hospitalizados. Isso é um resultado incrível. Como é que a gente faz com que as pessoas estejam, né, saudáveis e em casa, sem precisar ir para o hospital? Aqui
a gente pensou em como é que a gente pode fornecer esse cuidado de forma conveniente para os clientes, para que eles não precisam se deslocar para uma de nossas clínicas. Nós também mudamos como que a gente entrega o cuidado dentro do hospital também. Como é que a gente reduz também esse tempo de permanência de forma segura dentro do hospital? Esse é um dos programas que nós também adotamos. Na verdade, dos países da Escandinávia que implementaram, e é chamado de uma recuperação melhorada após a cirurgia. Então, depois que você passa por um procedimento mais complicado, tem aí essa possibilidade de diminuir, né, o tempo de permanência no hospital com essa recuperação mais acelerada e melhorada, no caso. A gente fez isso para vasectomias e outros tipos de procedimentos, e muitas das nossas cirurgias hoje já conseguem utilizar esse protocolo clínico e operacional para ajudar os pacientes a se recuperarem em casa e reduzir essas complicações pós-operatórias. As três grandes diferenças com relação à cirurgia é que os pacientes não entram em jejum. A gente sabe se eles recuperam melhor, se eles estão se alimentando, né? Então, por exemplo, se eles estiverem confortáveis em tomar bebidas que têm carboidratos, por exemplo, é algo bom para que eles tenham aí essa energia durante a cirurgia e após a cirurgia. E também te reduziu o uso de opioides, porque eles fazem mais difícil que a recuperação aconteça e começar a se movimentar de forma mais rápida. Outro ponto-chave, a gente quer que nossos pacientes estejam aí capazes de se mover e caminhar após 6 horas após a cirurgia. Então, utilizando ou modificando essa medicação para controlar a dor, facilitou muito esse processo de locomoção dos pacientes. Então, diminuímos a prescrição de opioides em 21% e aumentamos aí a capacidade de locomoção, como eu disse, em até 6 horas. 34% para alguns pacientes e até 18% para aqueles que passaram por uma cirurgia ali de troca de costelas, no caso, né? E também temos outras cirurgias de fraturas de quadril, desculpa, né? Ela estava falando de quadril e observamos essas melhorias, né, de recuperação muito rápida, para alguns pacientes até menos de um dia. E é muito diferente quando a gente segue esse procedimento adotado aqui. A satisfação dos pacientes é muito alta, claro, porque as pessoas, elas se recuperam melhor quando elas estão dormindo nas suas casas. Imagina se você tem uma cirurgia de quadril e você está na sua casa, você já vai ter aí no dia seguinte um fisioterapeuta na sua casa te ajudando nessa recuperação. Outro ponto-chave de você tirar essa assistência do hospital para a casa das pessoas é que 90% dos norte-americanos, eles querem ter um lugar adequado, né, para envelhecer. Eles querem estar nas suas lares, nas suas casas. Eles não querem passar muito tempo no hospital. E as outras opções para essas casas para idosos são bem caros também. E, geralmente, os planos de saúde não arcam com esses custos. É um outro plano. E outro ponto é que as pessoas, né, mais idosas, elas querem estar num ambiente confortável e perto das pessoas que elas amam, e não com estranhos. E isso tem sido um grande desafio. Como é que a gente apoia, né, essas pessoas que estão fazendo um trabalho muito importante e estão fazendo, os cuidadores, no caso, né, estão trabalhando conjuntamente com a gente. E aí acontece a melhoria quando o paciente não está no hospital. E para fazer esse apoio de sua recuperação nas suas casas e manterem eles nos seus lares,
A gente trabalhou com diferentes formas para apoiar esses cuidadores em suas capacidades e na sua confiança também de fornecer esse tipo de trabalho. Parece simples, mas não existia, né? Como é que funciona essa questão do cuidador dentro do prontuário? Quando a família vai passar por uma cirurgia, eles podem me identificar eu como sendo esse cuidador. E talvez pode ser um outro membro da família, pode ter essa função também. São pessoas que são designadas para que os enfermeiros ou médicos possam entrar em contato e receber até um treinamento para cuidar do paciente. Ou seja, um membro da família pode se tornar um cuidador. E também essa pessoa vai receber alertas através de mensagens de texto e talvez podemos trabalhar com esses cuidadores enquanto os pacientes estão no hospital e tem aí essa atualização constante através das mensagens de texto. Eles podem saber quando é que o médico está no hospital, eles podem se organizar melhor. Olha, eu sei que o médico vai estar no hospital ali pelas 7 horas da noite, então eu consigo me preparar e estar lá nesse horário para falar com o médico pessoalmente. Podemos também fazer também a utilização do vídeo e falar com o cuidador que às vezes não possa estar presencialmente ali no hospital, e a gente pode conversar e falar qual é o prognóstico, as necessidades, ou seja, todo mundo recebe a mesma informação. A gente não está ali jogando aquele jogo, né, do telefone sem fio, né? Você fala para um e fala para outro, não. A ideia é que os cuidadores tenham acesso à informação diretamente. Temos também um site especial para esse tipo de cuidador, que tem muita informação sobre como cuidar de feridas, como gerir aí as prescrições médicas e entre outras coisas. Há muitos tipos de cuidado que podem ser possíveis, né, quando vem a Covid. Da perspectiva de governo, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm 2 programas de governo para poder trabalhar com o cuidado da saúde. Acho que 3 programas, mas eu acho que Medicare e Medicaid, Medicare para pessoas mais velhas, Medicaid para as pessoas mais novas, e tem regulações muito estritas sobre quem pode receber o cuidado em casa, por exemplo. E tem autorizações que foram feitas também ali na Covid. Eu acredito que nós temos um sistema bem integrado, não 100% integrado, mas mesmo assim nós queremos manter os nossos pacientes seguros, não queremos que eles corram riscos, né, especificamente com os pacientes que nós enfrentamos na época da Covid. Com os registros médicos eletrônicos, nós somos capazes agora de ter um trabalho mais integrado, de forma que todo mundo possa fazer parcerias, ver como estão os pacientes. Nós começamos esse cuidado em casa e estávamos hospitalizando os pacientes na própria casa deles. Um paciente pode, por exemplo, vir no pronto-socorro com, não sei, com uma doença congestiva, com celulite, com diverticulite, pneumonia, enfim, condições que foram aparecendo ali. E se eles cumpriam certos critérios de um perfil de risco, tinha a opção de receber o cuidado em casa. O que acontece é que eles eram levados para casa e acabamos tendo essa interação. Essas empresas basicamente traduzem os pedidos médicos, as receitas médicas, em requisitos, em pedidos, né, para poder trabalhar em casa. Então, essa tecnologia, essa capacidade de ter o paciente em casa
acaba sendo muito importante. Temos também um centro de compromissos online, né, onde a gente pode fazer um atendimento 24 horas, 7 dias por semana, conectando com os pacientes em casa. E também temos times locais, né, que vão lá visitar o paciente em casa. E acho que é bem interessante, porque com esse sistema online, levando o equipamento, levando remédio, levando as medicações para casa, vendo como é que esse paciente pode receber mais cuidados em casa, vamos fazendo com que o paciente seja bem cuidado. Também é importante nós falarmos que trabalhamos com a prevenção de infecções hospitalares. Temos definitivamente uma taxa de rehospitalização mais baixa dos pacientes no nosso hospital quando fazemos o tratamento em casa. É 8% hoje, comparado com o 13% que nós tínhamos nos hospitais. E os pacientes também estão mais satisfeitos, de certa maneira. Os pacientes, eles querem, né, estar em casa, querem estar onde eles se sentem à vontade, certo? Eu acredito que é uma ferramenta que nós estamos testando. Acredito que é uma questão sobre políticas, né? Sobre entender o que é permitido, o que pode na regulamentação do país. Criamos junto com o nosso sistema uma coalizão que se chama Advanced Care at Home. E ali nessa coalizão, no que nós fazemos é tentar entender o que nós podemos fazer, como fazer essa transição difícil às vezes do hospital, como você pode receber a alta de ir para casa, como você pode configurar, né, o espaço de uma pessoa para que ela não precise entrar num cuidado hospitalar prolongado. Se nós pudermos fazer com que a casa seja, de fato, um bom espaço de cuidado, eu acho que os pacientes vão realmente se sentir ali à vontade, vão poder trabalhar com o que tem que trabalhar dentro de casa. E essa coalizão ela vem justamente para poder motivar outro sistema de saúde nos Estados Unidos a trabalhar com os responsáveis por políticas públicas, trabalhar na importância dessas questões, proteger, estender, digamos assim, as autorizações que nós recebemos aí durante a Covid para poder trabalhar justamente com essa possibilidade e ir testando novos modelos, novas possibilidades. A gente sabe que é isso que as pessoas querem de fato e queremos que seja sustentável para o sistema de saúde poderem manter esse tipo de estratégia. Os benefícios, bom, os benefícios eles são críticos, eu acredito. Eu acredito que quando nós cuidamos dos pacientes em casa, quando nós vemos o que eles precisam para lá do cuidado médico, muitos deles, por exemplo, enfrentam desafios enormes em áreas que nós chamaríamos de determinantes sociais das doenças. Às vezes, comida. A comida não é saudável, às vezes, na casa do paciente. Talvez eles tenham dificuldades financeiras, né? Nós temos que trabalhar com as comunidades que nós atendemos sempre dessa perspectiva holística, de forma que possamos nos comunicar, nos conectar, de forma que os ambientes fiquem mais protegidos, que a casa seja um ambiente sadio também para estar, né? Temos algumas variáveis a serem controladas. Pacientes, sim, estão satisfeitos, mas eu acredito que se trata de criar ambientes sustentáveis para os pacientes, para eles poderem ficar em casa mesmo. A gente vai, né, entrando então no espaço de como sistema médico, podemos levar o cuidado para casa e como podemos fazer com que as pessoas fiquem em casa, né? E eu acredito que isso nos leva a esta questão do cuidado médico, né? De fazer com que os pacientes estejam bem atendidos, que possamos trabalhar com os membros, com os afiliados, né? Seja de alta tecnologia, de baixa tecnologia, que possamos ajudar em todos os momentos, certo? Eu fico por aqui. Muito obrigado por ouvir a nossa jornada. Eu fico super feliz aí de participar na discussão agora. Obrigado. Muito obrigado, Karen, pela sua brilhante exposição. Convidamos a você a permanecer na sala para ajudar a responder as diversas perguntas que estão chegando da nossa plateia. Bom, passamos agora
aos nossos debatedores e, por ordem, Chau, é com você, por favor. Você tem 10 minutos para sua exposição. Tá bom. Bom dia a todos, bom dia, Erickson. Parabéns, Karen, pela apresentação. Eu acho que nós estamos convergentes, porque desde 2005, a partir da feira hospitalar, nós já vínhamos trabalhando com a ideia de um ecossistema de saúde conectada. Em geral, eu não uso muito a palavra saúde digital ou hospital digital. Eu gosto de usar hospital conectado ou saúde conectado, porque é uma fusão entre, exemplo, hospital com a expansão da conectividade para os pacientes. Então, por isso que nós usamos muito o termo hospital, pode ser hospital conectado, híbrido, mas na verdade é um conectado. A outra coisa, eu gostei muito do ecossistema, porque foi convergente com o que nós pensamos. Eu só queria dizer para quem está no Brasil, nós temos uma das melhores resoluções de telemedicina do mundo, porque eu participei da elaboração e nós criamos a segmentação. Em vez de usarmos tudo como teleconsulta, nós dividimos. Tem a teleconsulta, tem o telemonitoramento, tem a teletriagem, tem a teleinterconsulta, tem a teleconsultoria. Por que isso foi feito? Para ajudar na organização da definição do tipo de serviço. Exemplo, uma teletriagem é uma pré-avaliação do paciente para fazer um encaminhamento de logística. Ou uma teleinterconsulta, porque eu estou trabalhando entre especialidades diferentes, ou uma teleconsultoria, quando eu tenho um médico trabalhando na área administrativa, ou, eventualmente, eu tenho médico trabalhando com outras profissões de saúde. Então, nós temos uma resolução bem construída. O que nós precisamos? Difundir, formar melhor todos os médicos e profissionais para entender esse processo. Também gostei muito que a Karen falou sobre a melhor forma de cuidar da saúde é que as pessoas não fiquem doentes. Nesta nova resolução do Conselho Federal de Medicina 2314 e na portaria 1348 do Ministério da Saúde, como Telesaúde Brasil, foi criado oficialmente o 4º pilar: promoção de saúde com estilo de vida e prevenção de doenças. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é incorporar esse pensamento. A Karen traz uma experiência internacional que eu acho que hoje nos reforça como que nós estamos adiante. Nós temos que parar com essa história de achar que telemedicina é teleconsulta. Isso está errado. Telemedicina e telesaúde são linhas de cuidado para gerar a eficiência no processo de atendimento. Tá? Tanto que eu também ouvi na sessão anterior sobre a Estônia, eles estão totalmente certos. É repensar esse processo e talvez eu até estenderia. Nós temos que pensar sobre o que será a saúde 2024, ou melhor, 2026 e 2030. Porque estamos entrando em 5G. Se nós estamos entrando em 5G e na era do grafeno, estamos entrando nas casas inteligentes e as casas conectadas. Os hospitais precisam se adaptar a uma nova realidade de como aumentar a sua capacidade. Talvez 3 grandes setores que os hospitais têm que ter: um teleambulatório de pós-internação, eu acho que a Karen reforçou muito isso, mas nós deveríamos institucionalizar que nas 2 semanas ou 3 semanas após a alta, o paciente tem um serviço de saúde conectada domiciliar com uma supervisão. Talvez os hospitais deveriam ter uma unidade de pré-avaliação pré-admissional, para ver como ele está. Porque se eu tenho o pré-admissional bem feito e um atendimento pós-alta bem feito,
eu vou ter, inclusive, um funcionamento hospitalar melhor, fora uma questão de aumentar a interconsulta dentro do hospital para resoluções eficientes, tá? Então, aqui só são ideias que eu estou colocando, porque quando ela aborda isso, casa direitinho sobre o conceito da formação de uma rede de hospitais interconectado em interconsulta, entre outros. No Brasil, tem mais ou menos um indicador que diz 20% dos idosos que recebem alta de um hospital são reinternados porque foram internados. Bom, se nós pensarmos na estratégia de um tele-home care, um tele-multicuidado domiciliar pós-alta e conseguíssemos reduzir de 20% para 10%, melhoramos muito. Então, a telemedicina e telesaúde não é para substituir medicina e nem para substituir a saúde. Ele é para aumentar a eficiência do que nós temos, reduzir desperdício e, sim, compartilhar o aumento de acesso, né? Então, isso são pontos que eu achei muito relevantes. E eu vou fechando por último. Nós estamos envelhecendo. O Brasil, em 2030, será o 6º país mais velho do mundo. Teremos mais idosos e crianças de 0 a 14 anos. Então, nós temos que repensar hospitais como hub de saúde, estendendo não só até a casa das pessoas, até o condomínio. E no condomínio, talvez, dos prédios, sejam comerciais, sejam residenciais, nós deveríamos pensar na ideia de uma estação parametrizada de telesaúde, onde tenhamos equipamentos, dispositivos, que não é um simples smartphone com aplicativo e nem telefone, algo muito melhor, inclusive com câmeras panorâmicas, maca e tudo, onde você possa fazer uma abordagem de melhor qualidade, mas isso pode estar dentro de um condomínio, num prédio. Então, eu acho que a próxima etapa no Brasil serão as residências, os residenciais com saúde conectada, tá? Então, esta rede, eu acho que nós temos que ir construindo, olhando Meta 2026 e olhando Meta 2030, porque se isso estiver pronto, o Brasil estará mais habilitado a gerenciar a nova realidade de saúde sênior, tá? Então, só quero fazer essas contribuições e dizer que os hospitais são fundamentais eles se modernizarem, então, no pós-alta e no pré-admissional. Obrigado, Erickson, lhe devolvo a palavra. Muito obrigado, Shaw, e obrigado por nos estimular, nos provocar a pensar realmente fora da caixa, residenciais com saúde conectada, enfim, para ali 2026, faz a gente pensar fora da caixa. Bom, Diogo Dias, diretor de operações da Regional Norte da Rede Mater Dei de Saúde, é com você, meu amigo, 10 minutos para suas ponderações. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a organização do CONAP, o maior evento de gestão em saúde do Brasil, e uma satisfação muito grande fazer parte de um painel tão qualificado. Vou começar minha contribuição trazendo à tona a expectativa, né, que existe sobre as empresas tradicionais de se converterem em plataformas, né? Afinal, as empresas que mais capturaram clientes no século XXI, que cresceram mais rápido no século XXI, compartilham esse atributo de ser uma plataforma, né? E o que é uma plataforma? É basicamente uma organização no centro de um ecossistema, né? Ou no centro de uma rede de outras organizações que coordena todos os serviços prestados ali no ecossistema, trabalhando para diminuir o atrito, né? Diminuir a fricção, promovendo ali uma melhor experiência para os clientes. Então, se os clientes, a gente compartilha com essas empresas que promoveram isso em outros setores, a gente tem clientes com essa expectativa que a gente, como organizações tradicionais, precisamos nos adaptar a esse futuro, né? E dentro do sistema de saúde,
o hospital me parece ser o centro natural ali, quase que geográfico, né, desse ecossistema, né, desse sistema de saúde. Por que motivos? Talvez a organização que se relaciona com os mais variados agentes do sistema, então a gente se relaciona diariamente com pacientes, com fontes pagadoras, com empregadores, com fornecedores. Também são as organizações que concentram o maior número de especialistas altamente graduados, e aí um parêntese, né, um exercício que os hospitais e redes mais bem-sucedidas do Brasil e do mundo fizeram nos últimos anos foi criar linhas de cuidado intra-hospitalares, ainda que intra-hospitalares, muito bem integradas, né, para abordar principalmente os pacientes mais complexos. Então, a gente constrói processos e rituais para que as equipes multidisciplinares, médicas e não médicas, trabalhem e se organizem em processos para gerar o maior valor para o paciente e diminuir ali o risco, né? Então, existe uma experiência acumulada muito forte por ter vencido essa etapa nos últimos anos dentro dos hospitais. E também os hospitais é onde existem os maiores investimentos em tecnologia da informação e a qualificação de processos de apoio que são a base, né, sobre a qual os sistemas se constroem. Processos de recrutamento, seleção, gestão de qualidade, a parametrização de dados do sistema, enfim, isso me parece que dentro do sistema de saúde está muito mais bem organizado dentro das grandes redes hospitalares, dos hospitais de alta performance, né? Agora, esse comportamento de hub que a gente traz aqui como tema central desse painel não se limita, como essas grandes empresas que a gente mencionou aí no começo, ao uso qualificado dos dados, usando inteligência artificial, né? Até porque essa questão do uso dos dados, de tecnologia, de inteligência artificial, a minha visão é um pouco mais conservadora sobre quando a gente vai enxergar o grande impacto disso na nossa indústria, né? Eu vejo isso mais no médio e longo prazo, até pela natureza dos dados que a gente gera, da grande massa de dados que a gente gera. São poucos dados ainda nativos digitais, a gente ainda tem a geração de dados muito descentralizada na mão dos prestadores do cuidado, enfermeiros, médicos, e esses dados precisam estar melhor estruturados para a gente usar realmente com valor essas tecnologias. Então, eu vejo que sim, isso vai acontecer num prazo um pouco mais longo do que eu acho que a maioria das pessoas enxergam, e isso vai se dar dentro das organizações de saúde, né? Seja através de corporate venture capital, seja através dos ecossistemas de inovação que traga intraempreendedorismo, que traga empresas estágio mais recente, early stage, né, para dentro das organizações, e também através de parcerias com os outros agentes do sistema, né? Que é o grande desafio do hospital de saúde ainda nesse cenário? Realmente promover a efetiva integração entre todos os níveis de cuidado, né? Atenção primária, secundária, assim como o cuidado pós-agudo, como muito bem trouxe aí a professora Carey e o professor Shaw também, dessa nova frente que existe em cuidar do paciente pós-agudo. Então, conectando um pouco com a organização que eu estou inserido, alguns projetos que denotam esse comportamento de hub, esse comportamento de estar exercendo esse papel central dentro do sistema de saúde. Tem um programa muito interessante dentro da rede Mater Dei, que começou incubado dentro da própria empresa e hoje é um produto de prateleira, né? Um produto que é vendido no mercado, que é o Programa de Saúde Corporativa. E o grande desafio de começar isso dentro de casa é que a carteira de uma empresa de saúde é uma carteira problemática, né? Uma carteira que geralmente as seguradoras, operadoras de mercado costumam evitar pelo fácil acesso, né? As pessoas, o profissional de saúde convive dentro de clínica, de hospital, e geralmente essas carteiras cursam com uma sinistralidade bem mais alta. Então, esse programa de saúde corporativa conseguiu promover dentro dos funcionários da rede, na Grande BH, uma sinistralidade abaixo de 60%, que é um resultado extraordinário, né?
e isso associado a um NPS de acima de 87, né? Ou seja, na zona de excelência. Então, isso é um resultado extraordinário. Geralmente, esses dois indicadores atuam como uma gangorra, e quando um sobe, o outro costuma cair. A gente tem excelentes resultados nos dois indicadores. E com uma resolutividade da atenção primária de 80%. Né? Quais são os pilares desse programa dentro da rede Mater Dei e dentro dos clientes que estão sendo atendidos? A gestão de acesso, a integralidade do cuidado, a longitudinalidade e a coordenação do cuidado. Ou seja, uma integração ostensiva entre a atenção primária e secundária e a atenção intra-hospitalar, que, por definição, é terciária, né? Também usando telemedicina principalmente em iniciativas de saúde mental, né? Existe uma parceria com uma empresa que presta esse serviço de saúde mental através de telemedicina e tem sido muito bem sucedida, né? O próximo passo, o próximo grande projeto da organização em que eu estou inserido, a Rede Mater Dei, é a construção de produtos em parceria com operadoras, né? Hoje é um tema muito forte dentro da rede. A gente está construindo produtos em parceria com autogestões, empresas de mercado, promovendo ali uma espécie de verticalização virtual, em que a rede, os hospitais da rede são responsáveis por toda a assistência intra e extra-hospitalar, e pela coordenação desse cuidado, assim como é feito na saúde corporativa. Inclusive, os reajustes ali anuais que são combinados em contrato são vinculados à performance de sinistralidade, ou seja, se a gente consegue controlar custos dessa carteira, prestadores e médicos, a equipe de cuidado acaba tendo uma remuneração mais positiva, né? Isso alinhando incentivos, o que é uma entrega muito importante, né? E assim, concluir minha fala, a importância disso. Eu li um artigo recente sobre a inserção da Amazon aí na atenção à saúde, né? Através da compra de uma grande empresa que presta exatamente serviços primários e secundários de prevenção e promoção e atenção de especialistas. E aí a grande pergunta é, qual que é o incentivo para o resto da cadeia investir em prevenção e promoção, seja qual for o modelo, fee for service, capitation, pacote. E o grande desafio para promover esse incentivo é compartilhar, através de toda a cadeia, o dólar, o dinheiro que foi economizado nessa prevenção e promoção. Então, a gente tem dentro de casa um produto que conseguiu alcançar exatamente isso, alinhando incentivos através de toda a cadeia, primário, secundário e terciário, deixando muito claro que se a gente for bem sucedido em construir essa atenção primária e entregar resultado, todo o resto da cadeia vai se beneficiar, vai compartilhar, vai ter acesso ao real que for economizado dessa forma. Obrigado, Diogo, pela brilhante exposição. Realmente a Rede Mater Dei sempre capitaneou muitas inovações. Esse projeto que vocês estão falando, que vocês estão fazendo aí de levantar o NPS, reduzir a sinistralidade, realmente são coisas antagônicas e vocês conseguiram. Isso aí mostra a pujança do grupo e a excelência que vocês têm trabalhado. Obrigado, Diogo, pelas suas explanações. Agora eu passo a palavra para o Maurício Lopes, vice-presidente executivo da Rede D'Or, para as suas considerações. Maurício, por favor, é com você, meu amigo. Bom dia a todos. Professora Karen, parabéns pela excelente palestra, foi ótimo, acho que trouxe um bocado de exemplos de vida real. Esses exemplos de vida real são os melhores aqui, a gente sai um pouco do teórico e entra na vida real. E no paralelo aqui, saúdo todos os meus colegas de mesa, alguns grandes amigos aqui de longa data, então, ótimo estar com vocês aqui. Eu acho, voltando no tema do painel, eu acho que eu concordo com a colocação de que a gente está vendo, de fato, o sistema pivotando, né? Saindo do hospital um pouco mais isolado, saindo do laboratório isolado, saindo da clínica de atenção primária à saúde isolada, e a gente está montando hubs, de fato, de atenção à saúde. Eu acho que isso é inegável. A barreira para fazer isso com mais velocidade continua sendo sempre um binômio, né? O binômio é, de fato, o dado, gerando informação, né? Como é que o dado flui de um lado para o outro em prol do paciente aqui, sempre. E a questão do incentivo. Como é que a gente consegue ter um incentivo de todos os atores da cadeia? Eu acho que o Chau falou isso, a professora falou isso, o Diogo falou isso, em benefício do paciente também. Então, acho que são as duas palavras de ordem, né? Como é que você
alinha incentivo de todo mundo e como é que você faz um cuidado longitudinal contínuo do paciente ao longo do tempo, de modo a maximizar não só a satisfação, né, o NPS do paciente aqui, se for medido nesse KPI, mas mais do que isso, o desfecho clínico do cuidado com ele. A dificuldade para fazer isso, acho que passa no fato da gente ter modelos muito antigos de produtos dentro do Brasil. O Brasil, de fato, por mais que ele esteja se integrando, por mais que os dados estejam começando a ser mais interoperacionalizáveis ao longo do tempo, a maneira como a gente construiu remuneração, a maneira como a gente construiu o acesso do cliente ao produto, continua sendo basicamente um modelo de fee-for-service, quando muito algum tipo de empacotamento, algum tipo de diária global, e em paralelo o cliente continua tendo a visão muito hospitalocêntrica da assistência à saúde. Né? Por isso que o Shao fala uma coisa importante, e eu gosto de frisar esse ponto, que já ouvi ele falar disso antes. O hospital ele tem um papel preponderante na reorganização desse sistema. Ele tem que evoluir, sim, mas ele não vai deixar de ser um dos locos no qual o cliente consegue encontrar a segurança da assistência à saúde dele. Porque é a maneira como o mercado foi criado aqui, como as pessoas foram educadas no Brasil. Acho que a Kaiser está conseguindo fazer um trabalho brilhante em deslocar esse locus para vários outros locais, né? Tirando esse protagonismo maior que tem dentro do hospital e botando esse protagonismo em outros lugares, notadamente aqui na residência ou nas clínicas de atenção primária, secundária, ou nas clínicas de longa permanência, no caso aqui do Senior Citizen. Eu acho que isso aqui é um excelente caminho, um excelente modelo de como é que a gente pode olhar essa evolução do sistema e tentar vislumbrar um modelo de futuro que faça sentido para todos nós. Hoje por hoje, eu acho que tem uma evolução do Hub, mas eu acho que o Hub continua sendo bastante hospitalocêntrico. Várias questões aqui. Uma das questões, se a gente começa a pensar em como é que a gente desloca do hospital para dentro da residência, tem uma questão muito relevante que é judicial, né? Hoje, existe uma mistura muito forte entre o que é uma demanda assistencial e uma demanda social, e acho que a Karen falou um pouco sobre isso quando ela fala das condicionantes sociais da doença. E o Brasil tem muito isso, né? Você tem uma quantidade boa de população que não tem condição de abrigar dentro da própria residência algum tipo de paciente mais complexo, como cronicidade de mais longa permanência, que exige algum cuidado. E não é a questão de abrigar por conta do custeio de algum tipo de cuidador ou que valha, não é isso. É a condição física, né? Não tem cômodo, não tem espaço, não tem estrutura, não tem água tratada, esgoto, enfim, acesso à alimentação de boa qualidade e assim por diante. E essa mistura entre o que é o assistencial e o social acaba fazendo com que as operadoras, quando custeiam esse tipo de transição, fiquem bastante reticentes em fazê-lo. Elas preferem, em alguns casos, aumentar a permanência dentro do eixo hospitalar do que migrar para o modelo assistencial domiciliar, no qual a gente não sabe quanto tempo esse paciente vai ficar engajado por questões sociais, e não por questões assistenciais. E acho que esse aqui é um ponto que tem que ser trabalhado ao longo do tempo. A segunda questão da migração para o eixo residencial, que tem que ser trabalhado com cuidado no Brasil, apesar de eu achar que é irreversível, a gente deveria perseguir com velocidade, é a questão básica de infra. O Brasil é um continente, né? O Brasil não é meia dúzia de cidades, a gente tem população espalhada numa região bastante ampla. E me vem muito à cabeça um exemplo de 2 operações que nós assumimos numa região bem interiorana do país, de alta renda, alto emprego, que é Parauapebas. Nós assumimos 2 hospitais que pertencem a uma autogestão, mas me tangibiliza bem a realidade que a gente encontrou no Brasil muito diferente do que é o Brasil da capital. E o que a gente tem feito para tentar deixar esse processo exitoso, esse projeto exitoso. São 2 hospitais de pequeno porte, uma população bastante demandante de serviço de saúde, que trabalham em Minas. A nossa abordagem seria muito difícil, num curtíssimo espaço de tempo, deslocar o bloco da atenção à saúde dessas pessoas para fora do hospital. Ao contrário, existe uma demanda muito grande pelo hospital. Demanda grande por pronto-socorro, demanda grande por internação. Fato isso é que uma boa parte da população fazia uma mudança de região, ela pegava o avião para fazer o tratamento em outra região, para ter algum tratamento do mais básico ao mais complexo. Então, nosso alvo inicial foi, vamos fixar a pessoa na região, para ela entender que existe região de saúde com qualidade, oferta qualidade de serviço na região que ela vive. E a gente conseguiu.
Então, a gente ampliou muito a presença de especialistas, ampliou grande a presença de pronto-socorro com porta aberta, ampliou grande uma presença de atenção secundária à saúde e de uma atenção terciária à saúde. Então, conseguimos fixar o paciente na região. Sem isso, a gente não conseguiria fazer mais nada. O próximo passo, que é o passo que a gente está entrando, é como é que a gente consegue colocar a atenção primária à saúde com mais protagonismo e como é que a gente consegue deshospitalizar o paciente com mais velocidade. Ou ter algum tipo de tratamento mais conservador em detrimento do paciente, do tratamento cirúrgico imediato. A gente começou essa jornada, mas nos custou um ano de estabilização e fixação do paciente. A terceira etapa que a gente vai começar a entrar depois dessa, e a etapa que mais vai dar trabalho para a gente, é como é que a gente consegue levar essa população para casa. E, de novo, o Brasil, os vários Brasis se aflorescem aqui, né? É uma região com bastante carência de infraestrutura, com condições de moradia bastante diferentes do que se encontra na grande capital do país, de um cliente mais afluente, e a gente vai ter uma barreira muito grande em conseguir transferir essas pessoas para um outro tipo de ambiente. Dito isso, a gente vai continuar insistindo e vai tentar encontrar as maneiras de mitigar esse tipo de questão e, de fato, colocar a discussão de saúde no lugar correto. O que é hospitalar? Hospitalar tem que estar fora do hospital, tem que estar fora do hospital. E aí eu acho que várias dessas discussões de como é que a gente faz um programa, que como citado pela professora Carrie, de Enhanced Recovery After Surgery, que consiga reduzir o tempo de permanência no hospital, é essencial. A gente tem que perseguir de maneira rápida. Queria fazer 2 comentários mais, que eu acho que são relevantes aqui, que é essa questão do alinhamento de incentivos. E o outro comentário eu faço na sequência. Esse alinhamento de incentivos, se ele não for feito de maneira bastante estabelecida, bastante clara entre todos os agentes, a gente sempre vai estar no cenário de subótimo. Se o médico não tiver um incentivo para fazer um tratamento à distância, que consuma menos recurso e seja mais assertivo, porque ele vai sempre querer maximizar, em detrimento a isso, a presença no consultório dele para a fidelização do paciente, a gente nunca vai ter um modelo de telemedicina, seja em que vertente for, no caso aqui teleconsulta, que seja exitoso. Se o hospital não tiver um incentivo para deshospitalizar o paciente mais rápido, para ter um tratamento cirúrgico mais preciso, para ter menos reinternação, reop, dentro do hospital, a gente sempre vai ter um trabalho subótimo. Se o laboratório não tiver um incentivo para poder fazer apenas o exame que realmente precisa, compartilhar o resultado com velocidade, perseguir o próximo item que seja necessário para evoluir no diagnóstico do paciente e não perseguir outros itens, a gente sempre vai ter um tratamento subótimo. Então, alinhar os incentivos aqui, eu acho que é a palavra-chave. Isso passa necessariamente por modelo de pagamento. Um pouco na linha do Diogo, que ele comentou que o Mater Dei está corretamente perseguindo esses produtos cogeridos. No caso de cá, a gente conseguiu botar um conjunto grande deles de pé há mais ou menos 4 anos. A gente está hoje com algo próximo a 9 ou 10 produtos que estão trabalhando de maneira cogerida. E esses 9 ou 10 produtos têm experiências muito interessantes e muito diversas entre si. Na hora que você alinha o incentivo do modelo de pagamentos e você tem transparência no processo de venda ao cliente, de novo, o cliente brasileiro ele gosta de um produto hospitalocêntrico de rede ampla. Então, você tem que ser muito transparente do que efetivamente está comercializando. Caso contrário, o cliente vai ter muita reclamação no dia seguinte e você vai perder o cliente, aumentando uma coisa que no Brasil é muito grande, que é a taxa de churning. No Brasil, um cliente fica, em média, 2 anos e meio a 3 anos dentro de um produto. Então, trabalhar com prevenção num cliente que fica pouco tempo é sempre muito desafiador. Você acaba indo para o curativo e não no preventivo. Então, você tem que fidelizar o cliente no produto que ele comercializou. Mas o que a gente encontrou nesses produtos, aí, cada um com sabor um pouquinho diferente, dependendo da região, dependendo da operadora, é que sim, há um espaço para mudar modelo de pagamento, há um espaço para alinhar incentivos entre todos, aqui desde o médico, passando pelo hospital laboratório, cliente e operadora de plano de saúde, compartilhando informação, compartilhando tratamento precoce, sendo mais assertivo no que a gente procura, como desfecho clínico e cirúrgico do paciente. Isso dá para fazer, mas não é jornada simples. E mais importante do que começar é ter a flexibilidade de todos os agentes para mudar ao longo do caminho. Porque a gente não consegue acertar o modelo logo na largada. E não consegue acertar o modelo por especificidade regional, especificidade do corpo clínico, especificidade da capacidade de atendimento da região, especificidade da operadora que está vinculada e do paciente. Então, ter essa flexibilidade para ir alterando os modelos ao longo do tempo é chave. No geral, hoje, o que a gente tem conseguido é um produto que, tirando o solavanco da pandemia, está mantendo o mesmo sinistro médio, a mesma despesa média de 2019, em termos reais, ou seja, ele está variando pouquíssimo nos últimos 4 anos.
e o NPS fica ali na casa de 75, 77 pontos, o que é muito bom para um produto cogerido com informação compartilhada. E acho que essa é a jornada que a gente tem que fazer todos aqui nesse modelo de trabalho. Para fechar o comentário aqui, e de novo eu gostaria de voltar aqui na professora Karen, eu acho que nada do que a gente falou é muito diferente do que a gente encontrar em qualquer livro-texto. Dados interoperacionalizáveis, geração de informação com qualidade, modelos de incentivos alinhados entre todos os agentes da cadeia, um paciente sendo cuidado de maneira longitudinal. A grande dificuldade aqui não é fazer o enunciado. O enunciado é super simples. A grande dificuldade, eu acho que a Kaiser tem um destaque com louvor aqui nessa discussão, é realizar. Né? Isso aqui é o easier said than done. Né? É mais fácil falar do que fazer. E acho que a gente tem uma jornada de fazer muito grande no Brasil, e olhar esses exemplos de fora podem ajudar a gente a ter inspiração para conseguir fazer essas entregas com mais qualidade e mais velocidade. Passei 2 minutos aqui, me desculpa aqui pelo atraso de 2 minutos, e devolvo para você, Erickson. Obrigado. Obrigado, Maurício, mas foi brilhante a sua explanação, e o case que vocês estão fazendo em Paraupeba realmente é espetacular. Eu acho que é um case vencedor e que, com certeza, deve ser escalável para outros cases em situações semelhantes no interior do nosso país. Bom, nós temos inúmeras perguntas. Queria agradecer ao Lucas Nóbrega, a Paula Morel, a Silene Nunes, o Pedro Neder, o Anderson Serafim, e eu vou tentar sintetizar a série de perguntas, e daí nós temos 6 a 7 minutos para responder, portanto eu daria 1 minuto para cada um de vocês para procurar responder. A Karen mostrou para nós que o sistema que eles têm colocado é ágil, resiliente, rápido, decisivo, com retenção de clientes, extremamente acessível. O RPM, o Remote Patient Monitoring, o ERAS que você acabou de falar aí, enfim. Aliás, eu gostei de uma coisa muito interessante, lá eles chamam Caregiver Content Center e não Contact Center. Isso é muito bacana, adorei, viu, Karen? O Content Center e não o Contact Center. Mas, enfim, e dentro de tudo isso que foi explanado e que os nossos debatedores também brilhantemente explicaram, se tudo isso efetivamente na Kaiser Permanente reduziu custos reais, eliminou desperdícios, se esse processo ele é compatível para instituições verticalizadas ou trabalho no modelo de remuneração por capitation, ou cabe no modelo fee for service, e aonde entraria o metaverso nessa situação? Então, por favor, eu sei que é ampla a pergunta, mas eu passaria primeiro a Karen, depois ao Chá, ao Diogo e finalizaria com o Maurício. Por favor, Karen, com você. Eu agradeço pela pergunta e eu vou comentar com relação a essa parte do caregiver, que você falou dos cuidadores, né? É um espaço que a gente precisa avançar, claro, e trabalhar com diferentes formas de cuidado e aumentar esse apoio informal dentro das comunidades para ajudar os indivíduos. A gente vê como é que a gente está mudando o sistema de saúde com relação ao fato como nós atendemos nossos clientes onde eles estão. Bem, o que eu acho incrível é que quando nós oferecemos esses cuidados 24 horas verticais, ainda 70% das interações acontecem por telefone. Olha só que loucura. Quando eu penso no metaverso, que estamos ainda no momento inicial, temos projetos pilotos de tecnologia, fazendo alguns testes, né? Eu ainda acho que muitos dos nossos pacientes vão usar o telefone e também as nossas equipes médicas também. O telefone às vezes é o suficiente, né? A informação necessária que vai acontecer através do telefone e isso basta. Eu acho que o Diogo também falou com relação à inteligência artificial e eu acho que alguma dessas coisas estão já acontecendo, mas eu não acredito que vai demorar muito para a gente adotar, porque muito dessa mudança, que na verdade esse cuidado conectado tem que ter o elemento humano, também os melhores processos e o apoio,
necessário para os pacientes e para as equipes de cuidado também, para que a gente possa gerar os resultados desejados. Até nesses serviços de free for service que você falou, a gente ainda vamos focar ainda nesses resultados, como é que você alinha esses incentivos. E já temos alguns trabalhos acontecendo no Brasil nessa área, usando os pacientes a entender o que eles esperam, né, do serviço e também tentar aliar os incentivos com todos os atores, né, da cadeia. Como é que a gente melhora a saúde? Esse é o foco. E como é que a gente vai trabalhar de forma eficiente para atingir. E se trata de uma mudança cultural, na verdade, e tem a ver com todos os indivíduos, todas as pessoas, mesmo se a gente tirar a tecnologia, né, e tirar tudo, a legislação, como é que a gente vai, de fato, conectar com a necessidade das pessoas, que no fundo é uma saúde melhor. E aí a gente alinha a partir daí, e aí você vai ver como é que você vai fazer os modelos de pagamento para encaixar dentro disso tudo. Muito, muito obrigado, Karen. Por favor, Chau, 1 minuto para suas considerações, e em seguida o Diogo, Maurício e eu encerro. Tá mudo, Chau. Karen, primeiramente, parabéns pela experiência prática, eu acho importante. Nesse momento, eu não considero o metaverso como uma solução prática, hoje. Talvez 2026 em diante. Hoje, eu acho que nós temos que pensar em robôs de telepresença para as interconsultas nos hospitais, entre outros. Talvez robôs de telepresença, inclusive para cuidado em domicílio, estendido, principalmente para idosos. Nós já temos trabalhado com as casas conectadas, com robôs de telepresença, que pode ser alugado. Acho que nós temos que pensar num outro ponto prático, que vão ser a realidade virtual ou óculos de realidade aumentada. E, isso está muito mais perto do nosso dia a dia, porque uma realidade virtual, você pode usar um smartphone para proporcionar uma interação social, né? Uma interação entre outros. E as casas inteligentes, eu acho que nós temos que pensar no tipo Alexa, Google Home, entre outros, como um processo de extensão. Eu acho que isso é factível nos próximos 4 anos de nós montarmos, e eu também estou trabalhando atualmente em protótipo das cidades da saúde, tá? Que aí eu falei para vocês, as residências e os condomínios com as estações parametrizadas de telesaúde, interligado com as redes hospitalares. Isso sim, eu acho que em 4 anos temos condições de aumentar essa rede e expandir para 2030. E eu acho que o metaverso ainda não tem maturidade hoje para ganhar escala, embora tenha potencial dentro desse conjunto para estimular estilo de vida, tá? Eu acho que nós temos que ver isso. Então, só encerrando, pensemos em linhas de cuidado, não pensemos em serviços isolados, e a linha de cuidado é que proporciona um processo de melhora de qualidade. Obrigado, Edson. A palavra é sua. Obrigado, Chau. Diogo, por favor. Eu queria me expressar melhor sobre o ponto de inteligência artificial. Com certeza existem ferramentas que a gente consegue ver impacto hoje em dia. Eu me referia a um impacto transformacional, né? É uma grande expectativa que a inteligência artificial vai estar do nosso lado no dia a dia e vai transformar a forma como a gente faz as coisas, e isso eu enxergo num prazo um pouco maior. Sobre modelo de remuneração, de novo, eu volto àquele ponto do papel da organização hub, né, da organização central dentro de um ecossistema. A gente tem um papel de diminuir a fricção entre os agentes, diminuir a fricção do sistema, aumentando a eficiência. E quando a gente migra para um modelo de compartilhamento de risco, quando a gente migra para um modelo mais simples de gerenciar, em que eu tenho procedimentos empacotados, eu tenho um risco global ali de uma carteira, a gente diminui desperdício ali com custos administrativos, custos de auditoria, custo de contar agulhas e bolinhas de algodão, e eu migro para um modelo que, na nossa opinião, é muito mais maduro de
entregar na mão do prestador uma responsabilidade por prestar o melhor serviço, o mais seguro, gerando uma boa experiência ao paciente da forma mais eficiente possível. Então, eu acho que não é excludente, não é impossível integrar o sistema com o modelo Fee for Service, mas com certeza é uma evolução a migração para os novos modelos de remuneração. Sobre metaverso, também compartilho da opinião dos colegas. Acho que a gente está vivendo o alvorecer disso ainda. A gente tem que estar atento às oportunidades, mas também vejo um impacto num prazo ainda mais longo no nosso dia a dia, na nossa rotina. Obrigado, Diogo. Maurício, suas considerações finais? Começando de trás para frente em 30 segundos. Sobre metaverso, igual. Eu acho que enquanto o device não for algo que esteja na vida das pessoas, esquece qualquer outra coisa. E na minha visão aqui, o simples resolve. Eu não preciso saber todos os dados do paciente, saber o que ele tem, né? E qual é o próximo caminho que ele tem que fazer. Eu não preciso saber o detalhe da glicemia dele de 2 semanas atrás. Sabe que ele é diabético, está descompensado. O simples é o suficiente. E o caminho aqui é F-Digital, né? É a mistura de físico com digital. Um lado só não vai resolver. A gente sabe disso, mas acho que também não é ponto de discussão. Na questão de custo e desperdício, o que eu acho que é importante, de novo, aqui é a questão do alinhamento. Como é que a gente mede as nossas estruturas? Modelo operacional de empresa. Essa empresa aqui, a Redditor, tem um modelo operacional muito claro. Todo mundo, absolutamente todo mundo, do cargo mais operacional ao cargo mais estratégico de qualquer unidade nossa, tem 3 métricas na frente dele. Qualidade técnica, medida em 23 indicadores técnicos, qualidade percebida, medida através do NPS do médico, NPS do paciente, e o resultado financeiro para sustentabilidade. Então, se houver alinhamento do modelo de pagamento, do modelo do produto, do que se preconiza como assistência, com esses 3 grandes blocos, tem que ter qualidade técnica, tem que ter qualidade percebida, tem que ser sustentável economicamente, a gente tem um modelo que pode ficar de pé para produtos inovadores ou para produtos tradicionais. O modelo de pagamento segue o que o produto preconizar. Agora, se a gente não alinhar estruturalmente a empresa na direção do que está sendo pedido, né, seja um produto no modelo fee for service, seja um produto no modelo per captado, enfim, ou que valha, a gente não vai ter sucesso, vai ser um voo curto. Então, a discussão que precede qualquer um desses produtos ou qualquer um desses modelos de tratamento é como é que a gente alinha a estrutura da organização. Caso contrário, são tiros curtos que não levam a longo prazo. Obrigado, Maurício. Chegamos ao fim da nossa plenária. Agradecer a todas as perguntas que foram feitas aí. Eu já nominei uma boa parte da plateia que fez brilhantes perguntas. Agradecer a Karen pela sua brilhante exposição, aos nossos debatedores, Chau, Diogo, Maurício. Na pessoa do Eduardo Amaro, eu parabenizo todo o conselho da ANAP, na pessoa do Antônio Brito e Evelyn, toda a diretoria executiva, que tem feito um brilhante trabalho no CONAP, ao Charles e toda a diretoria científica desse brilhante evento. Muito obrigado pela participação de todos, parabéns, e devolvo para você, Isabela, um grande abraço a todos.